Você vai se surpreender, porque ao longo do tempo ela vai fazer melhor do que você. A gente tem o mesmo tempo, né? Eu tenho as 24 horas, você tem as suas 24 horas. Mas a gente fica às vezes perguntando assim, nossa, por que que para alguns eles conseguem fazer tantas coisas, rende tanto para ele e para mim não? Então, assim, a questão maior aí dentro desse tempo é o que é prioridade para você. O que você faz com esse tempo? E como é que a gente escolhe as nossas prioridades? A gente escolhe como é que a gente flui o nosso tempo. Normalmente, vamos ver se vocês concordam comigo, mas pelo menos para mim é assim. Quando eu faço uma coisa que eu gosto, eu fluo, eu vou embora, eu resolvo rapidinho. Eu fico muito empolgada, porque eu amo fazer aquilo. E aí acontece. Agora, quando eu faço alguma coisa que eu não amo, que eu não gosto, a coisa emperra. Ela é difícil, ela é trabalhosa. Então, assim, o mais interessante é que dentro disso que eu estou dizendo, né, é como que eu consigo lidar e distribuir o meu tempo. Então, para mim, como eu estava falando, é em relação às minhas prioridades e exatamente as minhas prioridades. Eu escolho mais ou menos o quê? O que me amo, o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer. E eu reluto, a coisa é mais empurrada, a coisa é mais demorada quando eu não gosto tanto de fazer. E aí a gente tem uma estratégia. Qual é essa estratégia? A gente começar a delegar algumas coisas. Então, assim, quando eu começo a delegar as coisas que eu não gosto tanto, que eu não me dá prazer em fazer, fica mais fácil de eu gastar o meu tempo e fluir mais fazendo o que eu gosto, né? E aí vocês podem pensar, mas Valéria, né, dentro do meu consultório, dentro do meu dia a dia, como é que eu delego? Por quê? Porque eu acho que as pessoas não conseguem fazer o que eu faço, ou então as pessoas não vão fazer tão bem como eu faço. E aí tem um grande engano, mas um grande engano, porque a hora que você delega, essa pessoa ela tem mais tempo, então ela vai dedicar mais a fazer algo. E você vai se surpreender, porque ao longo do tempo ela vai fazer melhor do que você. Então a gente precisa começar a olhar, a mapear o que a gente pode delegar. E outra coisa, a gente tem que estar atento a algumas questões aqui. A primeira, acreditar que a hora que eu delego, eu vou ter um pouco de paciência, porque o nosso retorno ele não é imediato. E eu não acredito que vocês queiram um retorno imediato. A gente sempre tem que pensar a longo prazo. Então, no início, ele é pior do que melhor, né? Então, vai piorar primeiro para depois melhorar. Então, assim, respire, porque você está treinando uma pessoa para fazer algo para você. E no começo, ela está aprendendo. Então, no curto prazo, a resposta não vai ser tão boa. Mas se você acreditar e apoiar essa pessoa, ela vai deslanchar. E aí, ela vai fazer melhor do que você ao longo prazo. E com certeza, a hora que você começa a delegar as coisas para outra pessoa ou para alguns parceiros, fica muito mais fácil do que de você usar os seus momentos de criatividade, de você realmente fazer as coisas que te dá prazer. E quando a gente faz o que a gente dá prazer, a gente é muito mais criativo. A gente começa a olhar com uma forma mais abrangente, porque aquelas coisas que estavam emperrando, a gente conseguiu tirar da nossa frente. Então é muito importante que a gente comece a observar as coisas que a gente pode delegar. Então você seta para o seu cérebro o que eu preciso delegar e você seta para o seu cérebro. Se eu tenho pessoas para já eu poder contar com elas para elas fazerem para mim, ou eu vou precisar procurar parceiros para a gente conseguir resolver isso. Então você está mandando dois comandos para o seu cérebro. Primeiro que você tem consciência que isso você pode delegar.
uma coisa ótima. E outra, você tem a consciência que você já tem uma pessoa de imediato para te ajudar ou que você precisa de outra pessoa. Então é muito fantástico, porque você manda essa informação para o seu cérebro e ele começa a trabalhar. Tem muitas pessoas que dizem que muitas coisas da solução de algum problema, ela sempre você tem que dar uma noite. Então, às vezes, quando eu tenho que resolver um problema, eu simplesmente penso num problema, começo a mapear alguma coisa e esqueço. E de repente vem um negócio e eu falo, cara, é isso mesmo, é assim que eu vou resolver. Então, assim, mande comandos para o seu cérebro. E como é que eu mando esses comandos para o meu cérebro, Valéria? Você começa a mapear. Digamos que você pega aí o bloco de notas do seu celular, tá bom? E aí você escreve uma listinha assim, ó. Tenho que delegar. Ponto, colocou ali. E você vai mapeando. De repente você está fazendo um negócio e fala, cara, isso aqui eu preciso delegar. Então eu vou lá e digito, tá. Aí você pergunta assim para você, isso eu tenho já uma pessoa para fazer para mim? Ou eu vou precisar ter um parceiro? E você coloca. E aí você começa a observar as coisas que você precisa delegar, as coisas que você vai fluir melhor, tá bom? Então vai fazendo isso diariamente, que você vai criando e você vai conseguindo se desprender de que só você é capaz de fazer, que só você faz o seu melhor. E não é verdade, porque você não gosta tanto disso, então o delegar vai ser melhor. O que não dá para negociar quando você delega é a responsabilidade. Porque assim, você consegue até, não no começo, né? No começo a pessoa tá executando as atividades sem nenhuma responsabilidade. Então, a responsabilidade, ela é sua. É você que tem que assumir totalmente. Com o tempo, até você pode dar algumas responsabilidades para essa pessoa, mas não vão ser todas. Então, sempre tenha em mente que o resultado que você vai obter, a responsabilidade é sua. Então, se você tiver, ao delegar, resultados positivos, a responsabilidade foi sua. E ao delegar, você teve resultados negativos, a responsabilidade também foi sua, tá bom? Mas faça isso, e principalmente nós dentistas, porque no consultório, eu não sei vocês, mas a gente, pelo menos eu passo o tempo inteiro tomando decisão. Então, a minha secretária chega com alguma coisa, eu vou lá e falo, faça assim, assim, assim. O paciente quer me pergunta de alguma coisa, eu vou lá e resolvo para o paciente. Eu tenho que resolver fornecedor. Então a gente passa o dia inteiro, principalmente a gente que é microempregador, a gente passa o tempo inteiro resolvendo tudo. Funcionário, paciente, fornecedores, a gente fica nisso. Então o que acontece? É muito interessante que a gente passe o dia inteiro tomando decisões. E fora todas as atividades que a gente colocou e a gente tem que resolver. Não sei, muitas vezes eu chego e de repente, sei lá, me perguntam, você quer um suco ou você quer um refrigerante? Eu falo, só põe aí pra mim. Tá? Mas não, o que você quer? Não, eu não quero nada. Eu só não quero tomar mais decisão. Então pensa que a hora que você começa a delegar as coisas, você começa a tomar mais decisões e as decisões elas fluem mais, porque você tirou muitas daquelas pequenas coisinhas que estavam te atrapalhando. E principalmente quando você tira essas pequenas coisinhas, você consegue realmente fluir no que você é bom. Então você consegue ter uma entrega melhor para o seu cliente, para o seu paciente. Você consegue gerir melhor os seus resultados. Então você consegue o quê? Dar um salto para frente.